canal é patrocinado por La Gisela, Moda com Propósito, na qual o objetivo é vestir o maior número de mulheres, independente de idade, estilo ou biotipo. Todos os tamanhos e muita variedade, com muito bom gosto para você, mulher. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Alquimia Videocast. Para você que é novato, tá chegando aqui agora, não sabe como funciona a casa, fica tranquila, eu vou te explicar. É só você se inscrever, sentar, pegar a pipoca, porque hoje o assunto promete. Gente, nós vamos falar de um assunto aqui hoje, que inclusive é conscientização também e prevenção, acredito eu. Se bem que é um assunto que eu sou completamente leiga. Detalhe sobre o tema de hoje. Eu não conheço a minha convidada, então vai ser incrível, porque eu estou super curiosa sobre o que ela faz, como que tudo isso aconteceu, como que é o trabalho dela. E, inclusive, eu acho que eu tenho gente lá em casa que sofre disso. Não vou cortar meu pescoço e falar quem, mas não sou eu. Acho que a Bia sofre desse... Não vou falar mal, né? Mas vamos conhecer com a nossa convidada que se realmente isso é um mal ou não, porque eu não sei as consequências sobre isso. Mas o assunto de hoje é sobre escoliose, coluna, postura. Para quem me conhece já sabe, né, gente? Postura eu já quero saber tudo. Então, eu vou aproveitar o dia de hoje. Ela que é terapeuta há mais de 20 anos, mãe, empreendedora, como uma boa mulher, né, gente? É mãe empreendedora e, né, com a carreira dessa. E nós vamos falar sobre escoliose. Então, fica ligado se você acha que você tem uma má postura e principalmente se isso te causa desconforto, que hoje nós vamos desmistificar todos os tabus sobre isso. Com vocês, minha convidada Tanara, que veio diretamente lá de Santo Amaro. Santo Amaro. Sou natural de Santo Amaro, da Imperatriz. Trabalho lá e trabalho em Florianópolis também. Bem-vinda, Tanara. Muito obrigada. E o estado de Santa Catarina, né? Exatamente. Vamos falar, calma, gente, que vocês vão saber de onde que ela é. Vamos começar pelo começo, né, Tanara? Sim. Então, assim, como você falou que é de Santo Amaro, nasceu lá, mas bem desse iniciozinho mesmo. Raízes, pai, mãe, nasceu em ambiente empreendedor ou não, se tem filho, papagaio, periquito, mosquito, essas coisas, sabe? Se é casada. Sim. Vamos desse início aí pra gente começar o nosso episódio. Bom, eu tenho 42 anos de idade. Olha só, assim? O rostinho tá tudo bem. Gente, eu já quero a receita. Então, já tenho de carreira mais de 20 anos, né? De profissão, fisioterapia, no qual eu não escolhi no início, né? Foi primeiro medicina veterinária, mas acabei passando no vestibular também para fisioterapia e me encantei com a profissão, com a fisioterapia, o que ela pode proporcionar para as pessoas, né? Que vai muito além apenas de... que às vezes as pessoas acham, né? Que fisioterapia é só massagenzinha, só um negocinho, e não é. Machuca. E vai muito além disso. Então, é transformação de vida, né? Das pessoas, da saúde delas. E eu trabalho com coluna vertebral, né? Então, eu sempre estou buscando dar suporte para uma coluna ser saudável, né? E tem isso, né? Tem. Nós vamos falar muito hoje, porque assim, há um período, diria que muito recente, eu ultimamente sentindo tanta dor na minha lombar, eu não sei, né? Provavelmente ficar sentado, mas você fica muito sentada, mas antes da gente falar sobre a sua profissão, sabe aquela frase que a gente escuta quando era criança? O que você vai ser quando crescer? Você fisioterapeuta. Mas você lembra disso? E se realmente você falou sobre a fisioterapia, como que foi? E a sua escolha de faculdade, você já trouxe bem no comecinho, que fez fisioterapia depois, mas antes queria ser veterinária. Você logo já entrou para a faculdade, chegou a fazer veterinária? Conta esse comecinho aí para nós. Não, eu sempre gostei dos animais, né? Mas tinha medo. Então, hoje eu não imagino eu fazendo um parto de uma vaca, de um bichinho. Mas eu topo assistir uma cirurgia sem problema nenhum, não tenho problema. Mas eu tenho dó dos animais, então eu não consigo ver um bicho sofrendo, né? Mas com uma pessoa é tranquilo. Então eu acredito que isso tem a ver muito com a vontade de tratar pessoas, cuidar de pessoas. Então, um animal eu já não conseguiria. Eu acho que talvez eu não teria essa habilidade profissional. Acho que foi só o querer, porque quando você passa no vestibular, você é muito jovem.
Com Você quantos não... anos você estava quando você fez, ó? Ah, já faz tempo, não me faça a pergunta. Já eu querendo... Vamos falar da profissão. Você já falou sua idade, já. Então Mas já nem faz tempo, já faz tempo. Tá, tudo bem, porque se a gente for calcular aqui 20 anos de carreira, né, gente, já dá pra ter uma noção quando é que ela se formou, né? Sim. Mas falando ainda da faculdade, o que você considera que foi os seus maiores desafios na faculdade, que você acredita que esse desafio foi ponto-chave para sua formação? O atendimento humanizado. Porque o paciente, ele não é um número, ele não é só lidar com a dor das pessoas ou com alterações da coluna, não é tão simples assim. Você vai muito além do que você aprendeu na faculdade, porque a faculdade ela não te ensina esse atendimento humanizado. E com o passar dos anos, você vai errando, acertando, e você vai assim, como eu gostaria de ser atendida? Eu faço sempre essa pergunta. Aí você já tinha essa clareza, essa consciência na época da faculdade? Sim, sobre sim. Como você queria... Como eu gostaria de ser atendida. Olha que legal. E isso vai muito além da faculdade. Sim. A faculdade não ensina, né? Como que você vai Não. atender? Não, a faculdade não ensina. Mas você vai aprendendo. Inclusive, até para ser empreendedor, a faculdade não vai ensiná-lo. Uhum. Você vai aprendendo ao longo dos anos, realizando alguns cursos, se capacitando para ser, além de ser fisioterapeuta, empreendedor e outras coisas, né? Então, Quando entra na faculdade que a gente fala fisioterapia, eu leigo um pouco, né, gente? Mas assim, tá, beleza, fui pra faculdade, quero fazer fisioterapia. Você já tinha clareza da coluna, assim? Porque isso é um nicho, né? Dentro da faculdade de fisioterapia, lógico que fisioterapia é num corpo como um todo, mas a coluna é um lugar específico. Por que a coluna? porque assim, ó, imagina, há 20 anos atrás, as pessoas não sabiam o que era a fisioterapia mesmo. Então, as pessoas só procuravam tratamento para a coluna. Uhum. Dificilmente era um ombro, só se a pessoa tivesse uma ruptura de tendão, que precisasse assim, fazer uma cirurgia de ombro, mas as pessoas não buscavam isso. A coluna, sim, porque a coluna trava e a pessoa é Aí obrigada... ela vai. Ela é obrigada a procurar um fisioterapeuta. Então, isso foi encantando. E foi encantando ao ponto de eu querer assim, não, eu quero ser fisioterapeuta especializada em coluna vertebral. E além desse nicho, eu fui um pouquinho além disso. Então, eu sempre me identifiquei com um tratamento para coluna vertebral, ajudar as pessoas. Já tive ponto da pessoa chegar sendo carregada por outras pessoas para o tratamento, né? O que você considera hoje uma prevenção? Porque assim, a gente trata a nossa coluna de uma forma assim, é mais uma parte do corpo, né? Só que ela é uma parte bem importante, né? Porque dependendo, não Muito levanta, importante. né? A coluna é tão importante porque muitas vezes as pessoas, se você sente, vamos falar das mulheres, né? Isso. As mulheres às vezes com cólica menstrual, às vezes ela vai sentir dor lá na coluna, mas não é problema da coluna, e sim do útero, ela está com um problema. Uma pessoa com gastrite, ela não vai ter dor lá atrás na coluna, mas não é da coluna. Uma vez eu fui no fisio, a primeira vez que eu tive acesso à fisioterapia, foi com uma dor intensa na minha coluna. Fizeram tudo que vocês imaginar e nada resolvia, até que descobrimos que o meu problema era uma gastrite. Então isso vai muito além, né? Olha então, só. um nicho que existe da fisioterapia nesse sentido, assim, que nós estamos conversando, é a osteopatia. A osteopatia, ela trabalha, além de tratamento de coluna, trabalha a questão visceral, quando as pessoas estão com dor na parte craniana. Então, é um leque, porque hoje, para você se formar em osteopatia, levam 5 anos, bastante tempo. Porque é muito minucioso. Exatamente. Eu tenho a formação em osteopatia, mas hoje eu não trabalho só osteopatia. Hoje eu trabalho somente com escoliose. E além da escoliose, às vezes eu atendo um idoso que além da escoliose, ele tem hérnia, ele tem as listeses, que são os escorregamentos de vértebra. Então, vai um pouco... Esse nicho da fisioterapia, ela é muito rica. Tem pessoas que trabalham só com esporte. Eu não me identifico, mas o meu colega se identifica como, eu quero trabalhar com fisioterapia do esporte. Ou a ginecologia. Então, a fisioterapia, ela é muito rica nesse sentido, assim. Não é mais só a massaginha, o choquinho, que isso são linguagens populares, mas as pessoas, há 20 anos atrás, elas buscavam esse tipo de recurso, só que hoje os fisioterapeutas se especializaram, tem muito estudo científico, não é só chegar e, vamos fazer de qualquer jeito.
todo paciente ele precisa passar por uma consulta da fisioterapia. Não é somente, você vai no profissional médico, você vem com a receitinha de bolo, você precisa fazer isso. Não, hoje nós temos no nosso país grandes fisioterapeutas e também no nosso estado profissionais que são capacitados a, sim, dar diagnóstico funcionais, cinesiofuncionais e entre outras coisas para aquele paciente que está em sofrimento. Lógico que a gente tem que ter responsabilidade, você não pode ultrapassar, cada profissão tem a sua demanda, fisioterapeuta tem a sua demanda, médico tem a sua demanda, psicólogo, enfim, cada um dentro do seu nicho. E o paciente que é o que ganha, né? Então, olha só, 20 anos atrás nós não tínhamos isso muito claro, e hoje nós temos essa clareza da profissão. Falando sobre a escoliose ainda, a gente sabe, ouve-se falar muito de crianças, né, e idosos, mas eu queria entender sobre o processo de identificação, de diagnóstico mesmo, sobre como saber, tipo assim, essa criança tem ou tem tendência, ou quais são as causas que faz essa pessoa ter uma escoliose. Então, vamos aprofundar um pouquinho nisso. Os olhos até brilham, estão... porque uma situação que às vezes a gente tem e não sabe que tem, e que talvez foi lá. Qual é a fase, qual é o período, literalmente, para a gente entender que, se não cuidar nessa idade, lá na frente pode resultar nessa situação. Conta então, para nós. Antes de mais nada, a gente precisa saber o que é escoliose. A pessoa precisa entender o que é escoliose. Então, eu vou falar de uma forma muito simples, não muito técnica, porque senão as pessoas não vão entender. Então, imagina você em casa, você tem um filho, ou você tem a sua mãe, qualquer idade, vamos falar agora. Como que eu posso saber o que é essa escoliose? É só ser torto? Não, não é isso. A gente precisa entender que a escoliose, existe um desvio. Popularmente as pessoas falam isso, mas a gente fala um pouquinho melhor. Quando a pessoa, você percebe que ela tem uma alteração na estética também e na função daquela coluna. Então, a escoliose é quando ocorre um desvio em 3 planos, tridimensional, né? É quando eu te olho de frente, de lado, e quando você, às vezes, está um pouco rodado, que nós falamos que isso é plano coronal, sagital e o transverso, quando você está um pouco rodado. Isso é escoliose. E para eu afirmar que essa escoliose ela é fidedigna, a gente tem um grau de rotação, porque às vezes você só pode ter uma leve alteração e não ter escoliose. Então, a escoliose, ela vai muito além disso, ela é muito complexa. Então, o que ela é? Ela, quando ocorre uma alteração em 3 planos, que vai pegar também disco, ligamento, a medula, toda essa projeção de forma muito simples que eu estou passando para vocês em casa. É quando ocorrem essas alterações. Então, em 3 planos, é obrigatório ter essa alteração em 3D. E como que você pode fazer isso em casa? A gente tem um projeto no estado que vem realizando de forma simples nas escolas, que é o teste de Adams. O que seria um teste de Adams? É quando você pede para a criança ou adulto, ou você, com os pés juntos, mãos juntas lá em cima, e você vai pedir para a pessoa inclinar até onde ela vai conseguir, no chão ou não. E você vai ficar atrás da pessoa. Se você vê um leve volume ou na lombar, ou lá em cima, na torácica, tem alguma coisa acontecendo. Então, assim, tem uma gibosidade ou algo ali acontecendo naquela coluna. Pode ser escoliose? Pode, ou pode também não ser escoliose. Mas, normalmente, quando existe muita diferença de altura de um lado para o outro, a gente considera como escoliose. Daí isso é um teste simples, de rastreamento. A gente já começa assim, tem algo acontecendo. Qual será o próximo passo? Sim, você fazer um raio-x, uma panorâmica total da coluna vertebral, em 2 incidências. Aí sim a gente vai verificar se você tem uma escoliose estrutural. Porque às vezes você pode ter um lado mais alto do que o outro e você não ter alteração na sua coluna. Então a gente tem que ter muito cuidado, é muito minucioso uma avaliação, uma consulta de fisioterapia específica, porque muitas vezes não pode não ser da coluna, pode ser talvez até uma alteração de estrutura de membros inferiores. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, com as informações, né? Que legal. E me fala uma coisa,
é preventivo? Como que é? É hereditário? Eu caio e machuco? Como é isso? Porque, beleza, nasci com escoliose? Não. Então, eu tenho escoliose, né? Eu sou do grupo da escoliose, mas ela é muito sutil. A escoliose, hoje a gente ainda não tem o gene da escoliose, assim, dizer, é esse gene, não. Mas a gente sabe que ainda existe muita investigação sobre isso, mas a gente sabe que tem um quadro hereditário, tem um percentual muito alto quando o pai ou a mãe tem escoliose, mas também pode ser lá do vô, da avó, enfim, né? Então, o outro percentual da família também pode acontecer, né? Carregar mochila pesada? Então. Como que é isso? Porque geralmente eu cresci e falei, não vai carregar mochila pesada ou carregar menino que vai tortar a coluna, vai dar escoliose. Então, esse tipo de escoliose que eu te expliquei, ela é uma escoliose idiopática, ela é sem causa, a gente não sabe, ela é uma causa muito desconhecida, mas a gente sabe que tem algo genético. Mas a gente classifica a escoliose como congênita. Por exemplo, a criança durante a formação lá da mamãe, quando vai fazer o morfológico, já dá para saber se a criança tem uma alteração naquela coluna. Então, é uma má formação numa vértebra. Existe um termo técnico que a gente fala que é fusão daquela vértebra, uma falhinha, como se aquele quadradinho ele estivesse como pedacinhos e aquilo vai alterar a mecânica da criança. Normalmente, nesses casos, a fisioterapia a gente não consegue fazer aquilo ali, né? Isso normalmente é cirúrgico, mas num período adequado, né? Porque às vezes a criança nasce... Tem uma idade certa para fazer? Não, tem crianças menores que... depende muito, assim, é individual. Cada caso é um caso. Cada curva é sua curva, é do paciente, ela tem demanda. Por isso que não existe receitinha de internet sobre a escoliose. Nunca caia nessa bobagem, porque muitas vezes no Instagram tem pessoas vendendo protocolos. Não é assim, tá? Porque o seu filho não é um número, ele é o seu filho, ele tem a demanda dele, é individual. Tá? Interessante. E daí, além da escoliose congênita, que é o do bebê, que nasce com aquela alteração, normalmente vai para a cirurgia. Aí nós realizamos a fisioterapia pré-cirúrgica, né? Para aquela criança, por causa do desenvolvimento motor dela mesmo. E depois da congênita, nós temos as neuromusculares. É quando a criança já tem alguma patologia, alguma síndrome, e que aquela síndrome deu aquela demanda, né? Da escoliose. Então, forma bem simples de falar, né? Então, é a escoliose neuromuscular. Então, paralisia cerebral, mielomeningocele, que são algumas doenças neuromusculares que pode acarretar, sim, a escoliose, tá? Pode, não quer dizer que será a regra, tá? Nem toda criança que tem essas patologias vão ter escoliose. E tem a idiopática, que 80% das escolioses são idiopáticas. E o que seria isso? Idiopática são essas escolioses que são mais comuns, que é que as mães procuram. Nossa, meu filho é torto, meu filho é isso, né? Mas não é bem assim, tá? Ai. Quais os sinais que indicam a escoliose nos adolescentes? Quais são os sinais? Então, se você... Tem todos, né? Então, mas tem que ter um certo cuidado. Quando você olha o seu filho, você vê ele um pouquinho, né? Com o ombro mais alto, a cintura das meninas... Normalmente nas meninas ou nos meninos também, mas nas meninas mais porque às vezes a mãe coloca saia na menina. Já dá pra ver, né? Você percebe, né? O corpo tá mais exposto, porque os meninos gostam de camiseta, as camisetas largas. Então, você acaba não percebendo que tem alguma coisa ali. E o adolescente, principalmente, ele se esconde atrás das roupas. Não deixa ver, né? Não deixa ver. E quando você vê, meu já Deus, eu tenho uma curva ali. Isso. É um C, um S. Então, vamos lá. Como que você pode perceber essa escoliose no seu filho adolescente, o seu filho menor também, e você adulto? Primeira coisa, se você tiver alguma alteração, um ombro para frente, rodado, e você... Eu falei, no meu é rodado. Vamos falar aqui assim, né? Estamos falando da escoliose, que tem outras deformidades. Vixe, isso, Maria. tá para frente. Você vê um aumento de volume lá atrás, nesse ombro que está para frente. A cintura pode ser reta e outra bem marcada. Opa, tem alguma coisa acontecendo. Então, isso sim é buscar diagnóstico precocemente.
tá? Não deixa. A escoliose não é você ir num profissional e dizer assim, vamos deixar mais um pouquinho. Não dá. Porque às vezes de um mês para o outro aumenta muito a curva do paciente. E daí, assim, nós temos um ângulo, né? O ângulo de Cobb, que se aumentar, por exemplo, algumas meninas acima de 25 graus de ângulo de Cobb, lá no raio-x, quando é realizada a mensuração, já usa o colete, dependendo da faixa etária. Imagina, né? E esse colete não é, vou só usar um pouquinho, o famoso assim, eu vou botar uma blusinha. Não. Esse colete você vai utilizá-lo 23 horas por dia. Você vai dormir com ele, você só retira... Tomar banho e atividade física, né? Porque não é recomendado utilizar para atividade física o colete. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, se você deixar acima de 25 graus e a indicação clínica for mesmo utilização do colete, até o final dessa maturação óssea, ela vai trocar colete, ela vai ficar até os seus 14 anos. E o não tratamento disso, quais o não tratamento, quais são as consequências? Não são as melhores normalmente, tá? Porque dependendo, quanto menos idade, mais chance de progressão daquela curva. Tá? Se você tem uma criança com 9 anos, aí nós classificamos dentro da idiopática, escoliose idiopática juvenil. Então, tem muito osso para crescer até o final. Até crescer, imagina, cresce... Se você tem um ângulo de 30 graus e a criança tem 9 anos, olha quanto tempo esse osso vai crescer. Ou a criança já tem 50 graus, pouca idade, olha como que pode crescer. Então, a gente tem que ter vigilância com aquela curva. Então... Lembrando que cada curva, e dependendo da clínica do paciente, o que é a clínica? É quando eu te olho, quando eu vejo como que está o seu corpo. Se a sua clínica não estiver boa e o raio-x também não estiver boa, a gente começa a pensar na cirurgia. Mas lembrando assim, sabe, hoje eu tenho um outro olhar, né? A cirurgia... Muitos profissionais, é o bicho-papão. Não, não é. Tem paciente que necessita, sim, de cirurgia. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Porque, lógico que existe uma artrodese, é toda fixada a coluna. As pessoas ficam assim, eu não vou mais poder fazer nada. Pode, sim. Mas existe, dependendo da situação, dependendo do tipo de curva, pode, sim, ter um... Porque, às vezes, a coluna ela não vai ficar totalmente... alinhada, o profissional médico, cirurgião, ele vai deixar um pouco de curva porque é indicado para aquele caso. Porque se esticar demais, a medula não dá conta. Então, vamos falar nessa linguagem, assim, para as pessoas entenderem. Não dá, a criança pode ter um problema neurológico. O que seria o neurológico? Às vezes não sentir as pernas ou os braços. Então, a gente tem que ter uma certa cautela. Por isso que, durante o ato cirúrgico, é uma equipe médica muito grande. Tem neurofisiologista que vai testando ponto a ponto daquela medula, ver se ela está respondendo ou não. Então, é muito minucioso isso. E só que existe equipe multidisciplinar para a cirurgia, né? Hoje eu faço isso. Este ano eu fiz parte do Global Spinal Reach, que é um grupo americano que veio para o estado, em Joinville. A fisioterapia atuou no pré-cirúrgico, no pós-cirúrgico, e a diferença foi enorme. Olha, que porque em um mês elas já estavam super bem. Porque foi feito todo um protocolo, né, de pré e pós-cirúrgico. Eram meninas, né, meninos também, que tinham indicação de cirurgia. O profissional ele não pode segurar muito o fisioterapeuta, ele não pode segurar o paciente que tem indicação à cirurgia, porque é necessário. O quanto antes, para indicação é necessário. E eu tenho muito cuidado com isso, porque quando o paciente ele não quer realizar a cirurgia, a gente tem que colocar assim, você precisa. Você não quer fazer, mas você tem que assinar um termo de responsabilidade, principalmente para os pais, porque muitas vezes eles não querem. Mas também a gente tem um outro ponto de partida, porque às vezes as famílias não estão preparadas para isso. Porque existe mudança, existe cuidado, o pai e a mãe não conseguem sair do serviço. Então, normalmente a equipe fala, olha, faça no momento certo, mas não... Quanto tempo de recuperação, geralmente? Assim, um mês... É muito minucioso. Cada caso é um caso, né? Um mês, sim. 3 meses a coisa começa a florir.
Ah, que legal. Já começa a florir. Pouco tempo até. Pouco tempo, por ser um pós-cirúrgico muito complexo. E isso nós estamos falando de fisioterapia de pós-operatória e fisioterapia específica para aquilo, tá? Porque não é só chegar e dizer assim, faz cirurgia e nunca mais. Não, tem todo o acompanhamento, porque, assim, né? Ó, o que muda a fisioterapia, já que nós estamos falando do falando de cirurgia, né? Porque esse paciente, quando ele tem vigilância com o profissional, quando ele retornar para a academia, para a atividade física, ele vai com segurança. Porque ele foi doutrinado a realizar determinados exercícios com segurança, com clareza no que ele precisa. E pós isso, ele vai fazer outras coisas. O que ele quiser, ele vai ganhar. Então, eu falo que diagnóstico não é destino de ninguém, ele é ponto de partida. A pessoa, ela precisa de determinação, mas a gente precisa acolher aquela família, né? Quando se trata de cirurgia. E percebe um pouco, olhando você falar, tem muito paixão, brilho no olho, e isso é muito importante. Se tratando de uma área delicada, né? Pelo todo esse processo, fui diagnosticado, aí envolve toda a família no sentido de tratar isso, porque não só o tratamento, mas a questão de realmente viabilizar o caso da necessidade de uma cirurgia e a recuperação disso, porque é igual quando a gente faz, eu acho que qualquer cirurgia que você não guarda, é o famoso guarda-resguardo, né? Se você não faz um bom resguardo, você vai sofrer pro resto da vida. As consequências de um mau resguardo guardado. Então, eu acredito que é o mesmo para uma cirurgia, né? Quando você vai ali e respeita todo o processo, todas as etapas e faz direitinho como tem que ser, você vai ter um estilo de vida completamente diferente se você estivesse empurrando aquilo, Isso, né? E assim, ó, eu já tive paciente que não tinha aquela indicação de cirurgia para a escoliose, mas ele tinha depressão, já tentou suicídio. Então, olha só como é complexo, envolve muito a autoestima, porque ele sofreu muito bullying na escola. Então, ele assim, ó, não aguento mais, né? Não aguento mais. E por que você vê muitos casos assim, né? De bullying? Muito bullying. Parece que não, né? E volta e meia eu vou no Instagram, eu dou uma... Porque eles sofrem de bullying, né? Hoje a gente tem um grupo no WhatsApp da Curvas de Amizade, tá? Convido a todos vocês a participar, que é só meninas, né? Elas não queriam meninos. Mas por quê? Não, a gente só quer... bullying é com os meninos, bullying com os meninos, mas elas queriam porque é uma forma de soltar aquilo ali, as angústias, porque... abrir as vulnerabilidades, né? Porque às vezes a minha angústia pode ser a tua também. E por que não alinhar esse tema, né? E é muitos casos? Muitos casos. Né? Hoje, assim, hoje a gente não tem dentro do nosso estado de Santa Catarina, nós ainda não tem análise de todas as cidades, a quantidade, não tem no IBGE isso, bem claro, a quantidade de pessoas com escoliose no estado. Mas a gente está fazendo o rastreamento agora. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Brevemente a gente vai... Né? É um problema, escoliose é um problema de saúde pública, tá? As pessoas sentem dor? Então, para os adolescentes, não, tá? Normalmente não. Mas eu falo que é individual. Por quê? O adolescente, ele reclama com dor em várias regiões, porque ele está na fase do crescimento. Sim, é verdade. Então, a gente não pode confundir. Né? Isso, ele está na fase da maturação. Está crescendo, é normal. É a dor do crescimento. Pode acontecer. Olha mas existe algumas curvas. Uma coisa para olhar e se conscientizar, né? Quando o adolescente se questionar, às vezes pensar que talvez não, né? Que pode ser algo sério. Mas quem sente mais dor na escoliose é o idoso. Porque aquele idoso que nunca foi tratado na fase da infância, isso. Então, além das degenerações, que é o fator do envelhecimento daquela coluna, ele tem escoliose. Tá ela lá, dando oi, obrigado. E o que acontece, tá? Vamos falar assim. Falou. Eu ia até perguntar aqui, como que é a data o tratamento entre criança e idoso, né? Então, já dá para perceber uma grande diferença aí. Muita diferença. O idoso, ele vai procurar o profissional especializado em escoliose para tirar a dor dele. Ele quer que tire a dor. Ele não quer nem saber de postura, de posicionamento, autocorreção da coluna. Ele não quer isso. Tira a minha dor. Aí você tem que fazer um trato com ele. Tá bom, eu posso tirar a sua dor, mas faz melhorar essa tua postura, porque não dá. Porque o que acontece? O idoso, todos nós, vamos perder o plano sagital. Isso é fato, gente, tá?
Pode ver. O que é o plano O que é o plano sagitário? Quando você está de ladinho, pode ver, a maioria dos idosos, a gente vai envelhecendo, a gente vai curvando. Eu, né? A gente tô me sentindo uma idosa aqui agora nessa cadeira. Por vícios, vou até arrumar depois por dessa. vícios também. Mas se você tem uma escoliose... Eu sou essa, tá? Há muitos anos. Eu tô aqui, de repente, quando vejo, eu já tô... escoliose, mas assim, vamos falar, grosso modo, que aquela coluna, no processo de envelhecimento, as pessoas se curvam mais. Então, você está perdendo o teu ponto de pressão. Se tu tem escoliose, opa, tem coisa acontecendo. Então, a primeira coisa a gente fala assim, ó, vamos melhorar seu posicionamento. E gostaria muito que os pais entendessem que agora vamos para o adolescente. Ter coluna saudável não é coluna reta. Coluna reta não é saudável, gente. Fica reto. Até esses dias eu fiz uns vídeos lá no Instagram, porque as pessoas falam, os pais, né? Meu filho, você tá todo torto. Fica reto. Anda direito. Olha a tua postura. Gente, ter coluna reta não é saudável, porque nós precisamos, a nossa coluna, ela precisa ter lordose cervical, a fisiológica, você nasceu com aquela curva. Sim. Fisiológico, as pessoas acham que, eu tenho lordose. Você tem lordose, você é obrigada a ter lordose. Faz parte. Então, isso, nós temos lordose cervical, olha que legal, lombar, e nós temos cifose. Quando ultrapassa as curvas, ou pode ser escoliose, ou pode ser hipercifose torácica, que é a corcunda. Então, olha só, tudo que você passa além, ou você não tem a curva, está acontecendo algo ali na sua coluna. Então, ela passa a não ter aquela função, tem a disfunção, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com falar para o filho, fica com a coluna reta. Só vou pedir para você em casa dizer assim, ó, te organiza. Organiza a sua coluna. Porque falar assim, postura, cuida. Porque isso é um gatilho. Hoje, como eu atendo os idosos e os adolescentes, eles já passaram por essa fase dos pais sempre falando, olha a tua postura, melhora, fica reto. E isso vem passando de geração em geração, então né? a gente tem que cortar isso. Vai ter que chegar uma geração, gente, em que os pais têm que entender que não é coluna reta. Não, coluna saudável. Nós precisamos. Olha que legal, né? Me fala uma coisa, qual que é o papel da ABT, acho que é isso, né? ABTE, no tratamento isso. Então, isso eu faço parte da Associação Brasileira de Escoliose, tá? Nós somos um grupo de fisioterapeutas que ia também na Sociedade Brasileira de Escoliose. Que legal. São profissionais que eles são obrigados a ter formação com qualificação. Então, hoje a gente segue algumas diretrizes, né, mundial, que é a SOSORT, que ela indica algumas escolas com tratamento específico para a escoliose. Então, ele dá a sugestão, né? Olha, você tem 7 escolas que você pode seguir. Então, até hoje no Brasil não tem uma escola que é nacional, até porque é muito minucioso o tratamento, as pesquisas, não é só simplesmente fazer um artigo e dizer que eu vou publicar um artigo e dizer, não, agora eu tenho meu método. Não é bem assim. Hoje eu tenho formação no método Chorotti, que é o método alemão, e o método SEIS, que é o italiano. Então, o método Chorotti, ele tem mais de 100 anos de pesquisa, ele tem mais de 100 anos, então imagina quanto tempo de pesquisa aconteceu ao longo desses anos. E não é só pesquisa, é a evidência, o nível de evidência. Então hoje ele tem um nível 1 de evidência, porque vem sempre sendo pesquisado, tanto ele quanto o SES, então a gente tem que ter muito cuidado. E eu me identifico muito com o método alemão, o Chorotti, né? E estou aí em busca também de novos recursos. Vou para a 3ª formação também, e eu acho que isso é rico, a gente sempre aprendendo. A gente tem o grupo da Associação Brasileira de Tratamento para Escoliose. Essa semana nós tivemos o grupo. Toda semana a gente estamos conversando, nós temos palestrantes, estão sempre melhorando e qualificando para a gente oferecer o melhor para essas crianças, para os adolescentes, os pacientes. Esse programa, ele participa nas escolas? Então, a BTE, o ano passado eu participei. Você falando, a gente fica sempre pensando que, vai lá nas escolas, porque tá lá, né?
A fonte mas assim, do- ó, tanto como a Associação Brasileira, tanto a Associação, a BTE, como a Sociedade Brasileira de Escoliose, eles começaram um processo agora neste ano. O ano passado a BTE já iniciou, agora também tem a outra sociedade que entrou, no qual eu faço parte. O rastreamento para saber quantas crianças existem com escoliose, o que está acontecendo. Isso é legal, Então, assim, né? ó, é um trabalho de formiguinha, mas nós vamos colher fruto, sim. Ah, né? com certeza. E o ano passado, eu dei muita palestra para as escolas, esse ano Ai, que também. legal, Vamos dá pra- começar agora para o final do ano. E o ano que vem legal. também. Então, tá tudo cronometrado, assim, tudo organizado para a Geralmente as informação. escolas que você dá as palestras é da região toda, mas... A região toda, né? legal. Então, o ano que vem a gente tem um projeto aqui para Florianópolis. Ai, que legal. Bem legal. E Pode falar, não? ainda não dá para falar. Nós vai temos ter que ver o próximo episódio. hein? Acompanha nas redes sociais. Então, a capital ela vai ter os seus Que é muito benefícios. importante, né? Isso. As palestras nas escolas e também o rastreamento. Então, o Estado vai ter benefícios, mas é um trabalho de formiguinha, não é da E noite aí para vai para as dia. escolas públicas? As todas? escolas públicas, Ai, que né? legal. E uma das coisas, assim, o ano passado nós tivemos o primeiro encontro catarinense de pais e pacientes Ai, com que massa. escoliose e persifose. E esse projeto foi um projeto no qual eu fiz. Próximo ano ele está com outros profissionais juntamente na programação. Que legal. E o que foi esse primeiro encontro catarinense? O acolhimento. Ah, imagino, né? Porque imagina, deve Foram ser 101 pessoas no encontro. Foi lindo. Teve palestrante, a Lani Valgas foi, outros profissionais também foram lá também dar a sua palestra, eu também fui. Que legal. E o acolhimento, eles não se sentiram sozinhos. A gente falou não somente só escoliose, eles se identificaram, foi feito dinâmica também. E o próximo ano, e foi no município de Santo Amaro, foi lá no Hotel Plaza, no resort, né? E o próximo ano a gente estamos buscando novos Vamos ir lugares. pra ilha. Isso, sim, mas Me fala uma coisa, Tanara, o que você considera, você como profissional, o maior desafio desse mercado não vou falar problema, né, mas dessa situação. alteração, É. essa alteração. É o deixar de tratar. Deixar de tratar. Vamos deixar, vamos ver. Não, aqui um ano tu voltas. Não dói, né? É teu filho, né? Lógico que tem situações, né, que você pode acompanhar, ter vigilância É um naquele. tratamento muito caro. Sim, hoje ainda é, né? Mas nós estamos com um projeto que acredito bom olhar que vai. isso, porque às vezes muitos pais, né, às vezes têm ali a situação, mas não tem a condição de recursos, né? Sim, é porque hoje a escoliose ela vai muito além, ela é muito igual você falou ali na hora da cirurgia, o tamanho da equipe, toda essa nós somos poucos profissionais no país, né? Estamos crescendo, mas somos poucos ainda, com a formação. Porque o que acontece? Não é todo mundo que quer trabalhar com curvas, porque você vai ter que estudar o tempo inteiro, que você pode ter 10 pacientes, todos os 10 são curvas diferentes, e você precisa calcular. Tá aí É uma uma engenharia, na verdade é uma engenharia. Engenharia do corpo, gente, corpo. coisa mais difícil do mundo. E a gente tem que cuidar muito, principalmente os profissionais, não brincar com a saúde dos outros. Porque assim, eu vou fazer uma venda, eu vou vender na internet. Só que eu falo que o Instagram é terra de ninguém, né? Eu tenho informação, isso, mas você não tem informação. Você não é formado, não é capacitado para aquilo, mas você ainda está vendendo curso para aquilo. Isso é desrespeitoso porque muitas vezes o paciente ele está com 10 anos e ele vai realizar um tratamento desse com um profissional que ele não está capacitado para aquela demanda. Ele pode ser muito bom para outra demanda, mas não para a escoliose. Tem muito na área de vocês, tem muito isso? Existe. Como toda Existe. área, né? O que você consideraria, assim, um caminho para as pessoas para buscar esse diagnóstico? Lógico que a gente sempre fala, né? Buscar um profissional né, qualificado, mas isso. o que seria... Sempre buscar... Nós temos hoje um Instagram que é do Tratando Escoliose, que é da Associação Brasileira de Tratamento para Escoliose. Existe o CBE também, que é o da Sociedade Brasileira para Escoliose, também tem lá. Tem os profissionais com formação
você vai ter a segurança daquele profissional que ele está qualificado, porque para você entrar dentro da associação ou na sociedade, você tem que ter currículo, você não pode. Tem toda uma demanda para isso. Então, a gente tem que dar segurança para o profissional. Hoje eu falo assim, sem medo nenhum, eu falo para os pacientes, né? Às vezes os pais chegam lá, não conhecem exatamente quem é o profissional, mas porque viu que alguém indicou. Mas aí eu falo assim, vai lá, olha, eu tenho o meu nome lá no site oficial da Alemanha, do Chorote. Eu estou na associação, estou na sociedade. Então, assim, você pode buscar o meu currículo, não tem medo. Porque quando a gente tem medo é porque alguma coisa você está devendo, né? Então, eu tenho... bem no... Aí, gente, ó, assina embaixo aí. Nós vamos deixar todas as redes sociais dela. Esse negócio que ela falou e do nominho dela lá pra vocês olharem. Ó, vai no Escoliose Floripa. Exatamente. No meu também. Hoje eu uso muito mais o meu Instagram do que o próprio Escoliose Floripa, que ele tá quietinho faz lá. parte. Mas lá sempre... eu sempre tento divulgar. Não fico batendo... Conscientizar, né? Conscientizar. Não fico batendo na tecla de profissionais que não têm formação. Acho que os pais, é dever deles buscarem quem está tratando o seu filho, porque o seu filho é o seu bem maior, né? Eu acho, muitas vezes a pessoa, mas eu não busca o que é melhor para o seu filho. Nem tudo a gente vai buscar, porque às vezes a gente, você quer viajar, isso, mas o seu filho está precisando de saúde. É importante isso, a gente não pode esquecer dessa demanda, né? O que você diria para conselho você daria, né? O que você diria para quem acabou de descobrir que tem escoliose ou acha que tem? Respira. Respira, porque o diagnóstico, lembre-se que diagnóstico não é destino. Ele é ponto de partida. Você vai começar agora. Primeira coisa, você vai procurar profissionais capacitados na sua cidade. Se não tiver, busca na sociedade, na associação. Busca aquele profissional. Procure se ele tem mesmo aquele currículo, porque é muito fácil você colocar hoje na internet, porque ainda é um universo desconhecido. E a gente tem que ter cuidado. Tem tratamento. Não é algo que você vá... eu tenho tanto tempo de vida. É horrível falar isso, mas você tem tratamento. Você tem caminhos. Você pode utilizar o colete, você pode usar colete e fisioterapia. Você pode fazer cirurgia. Então, assim, a gente tem várias demandas. Tem caminhos. Porque existe algumas patologias, muitas vezes a gente não tem para onde correr. Então, a escoliose, fique tranquilo e não busca ser o perfeito, você que tem escoliose, porque muitas vezes as pessoas ficam se mutilando, assim, dizendo, porque eu sou torto, porque eu sou isso, eu sou diferente. Não busca ser perfeito, seja funcional e a saúde. Porque não fica só pensando, eu preciso ser o certinho. Não, busca saúde, busca funcionalidade. Você tem braços, tem pernas, você tem funções, né? Legal. O que você diria para nós sobre os avanços do tratamento? Então, isso é uma boa pergunta. A gente que vem fazendo parte dos congressos e buscando muito isso. Hoje, com o recurso que nós temos dentro do tratamento conservador, que não é o cirúrgico, que é a fisioterapia específica, a gente tem muita evidência, tá? O que acontece? Eu falo que eu não consigo colocar fotos de pacientes antes e depois. Eu não coloco, mas no congresso a gente coloca. Dentro do encontro catarinense teve várias fotos. E eles, porque o paciente, quando ele tem uma escoliose, ele quer se esconder. Né? Tá? Ele se esconde do mostrar o seu corpo, porque ele acha que ele não é belo. Então, hoje você tem que ter cuidado na exposição, mas a gente tem trabalhos fantásticos. Às vezes você vai entrar lá no Instagram, lá no meu profissional, tem só raio-x. Alguma coisa ou outra que não tem foto de pessoas. Se eu fosse colocar, nossa, é impressionante. Tem bons resultados. Tem resultado, tem evidência científica. Não existe assim, eu vou brincar de ser fisioterapeuta. Não, eu vou precisar dar o meu melhor para o filho de alguém que precisa, o paciente. Ele não está lá para ser, além de ser um tratamento
Eles têm uma demanda de tratamento para fazer em casa, exercícios específicos. E também tem a escola, né? Não é só Sim, isso. exatamente. Falando do adolescente, né? Mas hoje nós temos recursos, vem com muita evidência científica, os métodos estão com bastante amostra dos artigos sendo publicados, né? Que legal. Meu Deus. Ninguém gente. brinca de ser fisioterapeuta, tá? E se a pessoa tá assim, tipo, eu acho que eu tenho. A gente faz aquele negócio da mãozinha lá, né? Teste de Adams. Então, se você acha que você é tortinho, Não pezinho fala esse juntinho. termo tortinho, porque elas vão me matar, não. ai, é verdade, é verdade. eu não sou não, você tem curvas. Porque, na verdade, eu acho que meio que todo mundo tem um ladinho torto, né? Não, as pessoas têm alterações. Mas quem de fato tem, aí se incomoda, né? Isso. É muito fácil pra gente, às vezes, falar pra nós que tá tudo certinho, né? Que é a curva natural A lordose, do cifose. que realmente quem sofre, né? Então, É. eu realmente... É complicado, porque a gente tá aqui do lado de cá e fala, eu tô brincando, nanana, Sim. mas a gente não imagina São o que eles curvas. sofrem na pele Muito. quando de fato sofre com a tal da escoliose. É tanto que é até bom e importante falar sobre isso. A fisioterapia não trabalha sozinha. É uma equipe multidisciplinar, porque nós temos crianças com obesidade infantil, que Ixi, precisa... Aí vai agravando um monte de coisa, né? Dependendo Outros do fatores. estilo de vida da criança, do Não, do ela adulto. com curva e ainda com excesso de gordura. É necessário o nutricionista e o endocrinologista Olha só. para saber se exatamente o que está acontecendo, como também tem anorexia. Então, nós temos esse padrão, bulimia, enfim, problemas, alterações alimentares. Também tem a questão de pacientes psiquiátricos. Eles precisam ter acompanhamento, não digo todos, mas alguns, porque tem a questão do suicídio, né? Um tema muito que a gente precisa conversar, por isso da conscientização da escoliose. Porque ele tem que ter o acompanhamento do psicólogo e, muitas vezes, medicamentoso com psiquiatra. Realmente, é um assunto Médico pra se falar bastante. médico também e ortesista também. Então, é uma equipe multidisciplinar. Que loucura. Faz favor pra mim, aí atrás de você tem uma plaquinha com a minha fotinha em cima desse negocinho preto aí. Aqui? Deixa eu ver se é esse daí que eu esqueci de pegar. Ah, é esse mesmo. Tem umas perguntinhas Ai, pra fazer Senhor. aqui pra você. Vou tomar água. Toma, porque são perguntinhas bem pessoais. Mas sabe aquele famoso, eu pergunto, você responde tudo que vier na sua cabeça, a primeira coisa? Porque assim, gente, já deu pra perceber que a Tanara é um excelente de uma profissional, sabe o que tá fazendo. É lindo de ver o brilho no olho, a forma de como ela conduz, a forma de como ela se preocupa. E eu acho que isso é um dos diferenciais de grandes profissionais, quando eles sabem. Porque uma coisa é eu estar do lado de cá, que eu nem sei se isso é bom ou é ruim. Outra coisa é você ter essa clareza, essa consciência e essa preocupação de que as pessoas precisam saber disso, porque isso faz mal e isso, né, agrava grandes situações. Então, me admira muito olhar você trabalhar com esse olhar, com esse propósito de realmente levar para as famílias essa conscientização da sua área, levando em consideração o conhecimento profundo que você tem. Então, isso é muito legal. Fiquem tranquilos. Aqui na nossa descrição, vocês vão conseguir achar ela, tá? Então, se você fazer o teste da mãozinha e ver que tem um negócio errado, pode procurar ela. E eu vou fazer algumas perguntinhas. Primeira coisa que vir, você solta da mesa, tá? Pra quebrar o gelo e você não ficar Sim. nervosa, você prefere chá ou café? Chá. Tá, legal. Qual é a sua palavra favorita? Amor. Legal. Gente, eu achei que ela ia falar escoliose, já pensou? Amor. Legal. Uma habilidade que você gostaria de dominar? Habilidade? Ai, o quê? Habilidade? Algo que você queira, sei lá. Dá uma dica. Sei lá, uma habilidade? Tem tanta coisa, né? Viu? Smart e tal. Falar em público. Andar de bicicleta. Tem gente que não sabe andar de bicicleta. Andar de bicicleta? Não, isso... Uma habilidade é falar com estranhos. O povo acha que eu sou daquela que chega e fala com todo mundo, né? Mas não, gente, eu tenho dificuldade de falar com estranhos. Mas não. eu gosto de falar. É uma habilidade que eu já gosto de falar. gostaria de ter. Chegar num lugar, eu nunca te vi, quero falar com você. Vamos conversar?
Habilidade, eu acho que com águas. Acho que com água. Assim, parapente já fui, já fiz um monte de coisa. Ah, legal. Mas com a água já não. Eu precisava melhorar isso. Vou saber. Um livro ou filme que te marcou e por quê? Ai, e agora? Sabe que Comer, Rezar e Amar. Ah, que legal. Isso, porque é uma transformação de uma mulher. Uhum. Que ela buscou, o objetivo dela era fugir de algo, né, pessoal, mas ela conseguiu crescer com diversas situações. A alimentação, como comer bem, Aham. conhecer Eu lugares vi e a isso. espiritualidade, porque nós precisamos disso, né? Por isso que a palavra é amor, né? Sim, que legal. Também vi esse filme, achei muito legal e ele tem esse propósito mesmo. Qual o seu hobby favorito? Trilha. Adoro. Ai, que legal. Já vou Adoro marcar natureza. uma. O que te inspira? O que me inspira é poder ajudar as pessoas. Aquilo é um gás, é uma coisa que faz eu melhorar como ser humano. Arrasou. Uhum. Um lugar no mundo que você ainda quer conhecer? Eu não vou muito longe, não. Eu não conheço ainda Fernando de Noronha. Quero conhecer. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Estuda. O estudo, quando você estuda, ninguém vai te tirar esse conhecimento. Total, concordo total com você. Tá aí uma coisa que ninguém te tira e você pode dar de graça. É conhecimento. Se você pudesse jantar com qualquer pessoa, seja ela viva ou morta, quem seria? Ai, meu Deus! Quem? Jesus. Ai, top. Jesus. Se fosse, me chama. Certo? Qual o seu sonho que você ainda quer realizar? Ai, tenho vários sonhos, mas eu vou falar do profissional. Eu ainda quero saber a quantidade de pessoas que têm escoliose e montar que essas pessoas tenham acesso ao tratamento. Show. Tratamento correto. Meu Deus, te apoio. É um sonho. Conta comigo. É um sonho. Qual foi o seu maior desafio da vida? Da vida? Olha, tem um pouco a questão pessoal, né? Eu tenho um filho que ele tem diagnóstico, né? De transtorno do espectro autista. E foi o diagnóstico dele, né? Que foi um desafio. Mas foi a virada de chave da minha vida. Eu imagino. Né? E hoje, assim, eu sou muito orgulhosa. E a conquista dele, né? E acho que foi o meu maior desafio. Eu sempre falo que todo desafio vem acompanhado de uma bênção proporcional a 3 vezes mais. Sim. Uma música. Uma música? Ai, Senhor. Ai, eu não sei agora qual música. Se eu posso cantá-la, porque é no seu nome, é tipo assim, né? O que eu mais gosto, acho que é no seu nome. É que música, assim, a música ela vem desde a minha infância. Eu tocava violino, fui já professora de violino também. Tá vendo? Essas coisas lá não contam, né, gente? Não contei, gente. Então eu gosto desde a clássica até o rock and roll. Legal. Eu gosto. Eu também. Então, assim, falar uma, acho que eu não seria tão... Não seria uma pessoa legal. Porque se ela falou de clássica e rock and roll, já tá valendo. Uma frase que você leva como lema. Diagnóstico não é destino de ninguém. É ponto de partida. Azul. Um medo. O medo de morrer cedo. Eu quero conhecer muita coisa ainda. Fazer tanta coisa, Quero a fazer lista é tanta grande. Qual a parte da sua rotina que você mais gosta no dia a dia? A minha rotina é chegar em casa e abraçar o meu filho. Ai, que delícia. Sim. E acordar com ele. Ai, eu adoro. Legal. Como você se vê daqui 5 anos? Ai, gente. Então, aqui a 5 tá muito anos... longe. Aqui a 5 anos...
espero ajudar o máximo possível de pessoas dentro da área. E que eu nunca me corromper por causa de dinheiro. Né? Eu acho que é isso que eu preciso, né? Eu sempre falo, né? Todos os dias eu falo e já venho falando isso pro meu filho. Filho, tu nunca te corrompas por qualquer coisa por causa de dinheiro. Porque a palavra, o teu caráter, isso é o que vai abrir portas, né? E por causa de dinheiro, eu nunca quero me corromper por causa de tratar de qualquer jeito. Que eu coloque a minha cabeça no travesseiro e eu consiga descansar. Eita, pega a minha convidada, gente. Tá pensando o quê? Gente, eu não sei vocês, eu amei. Se vocês amou, vai lá, segue ela, vai lá, aproveita, gente. Uma das coisas que eu amo do digital é o fato de você conseguir acessar a informação. Então, imagina que nós estamos aqui dando essa grande oportunidade. A Tainara se propôs vir aqui compartilhar um pouquinho do conhecimento dela, da importância de realmente a gente olhar coisas que talvez a gente olha, mas não dá tanta importância como deveria, principalmente os pais, né, papai, né, mamãe? Então, porque quem vai sofrer lá na frente vai ser o seu filho, porque nós somos adultos o suficiente para entender que o nosso filho está numa condição que precisa ser olhada. Sim. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que as redes sociais dela têm informação suficiente para realmente plantar aquela sementinha de que vamos olhar para isso, né? Isso. Eu, como mãe, vou começar a olhar porque ela chegou, gente, os bastidores aqui, ela chegou, eu ainda brincando, né? Sem ter noção de nada, porque ela já vai embora agora. Eu vou ficar com 500 parafusos na cabeça. Porque eu acho que a Bia tem a escoliose, mas eu vou descobrir daqui a pouco. Começa com o teste de rastreamento. Antes de você ir embora mesmo, eu já vou pôr a bichinha pra pôr a mãozinha lá e descer e eu vou olhar. Mas, brincadeiras à parte, é um negócio sério? Sim. Imagina, né? E agora que eu vou... Cara, agora que eu imagino que eu vou falar... Será? Porque eu não poderia Mas sabe por quê, Ellen? As pessoas estão acostumadas a olhar várias partes do corpo... dos outros, assim, do seu filho. Olha, vê se como é que tá a boquinha, os dentes e a coluna. Não olha. Ela. Não olha. E o adolescente fica com um monte de camiseta. E dependendo do adolescente, você não consegue nem ver detalhes, mas eles não deixam. Eles se tampam inteiro, né? Daí você vai ter que fazer aquela troca, né? Não quer? Então vamos tirar o seu videogame. Tipo isso. Mas enfim, então assim, pra gente finalizar, Tainara, deixa uma mensagem pro pessoal, né? Traz aí uma reflexão pra gente encerrar esse episódio com chave de ouro. Já foi lindo até aqui, mas deixa o seu recadinho. Bom, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade, né? E o convite com a Ellen aqui, com a Alquimia. E o recado que eu vou dar para os pais, né? Principalmente para o público adolescente e as crianças menores. Observa a coluna do seu filho, não deixa para tratar, buscar tratamento quando a coisa já está avançada. A gente precisa, sim, o diagnóstico precoce, ele muda vidas, ele vai mudar vidas. Então, a gente precisa, e o tratamento específico, já no início, vai fazer diferença nessa jornada, né? Total. Porque até o final dessa maturação de osso. Então, é bem importante você buscar tratamento específico para escoliose, para hipercifose torácica, que são as deformidades de coluna vertebral. Então, não deixa para amanhã. O foco e disciplina para o seu filho, para melhorar a sua coluna e ser uma coluna saudável. Aí tá aí o recadinho, gente, da Tainara para vocês. E eu vou encerrar esse episódio, vou ficar aqui nos bastidores um pouquinho com ela, eu vou querer mais, né, gente? Mas, não vai embora antes de se inscrever no canal, deixa seu like, vai lá, segue as redes sociais da Tainara, sana suas dúvidas. A gente fica por aqui e eu te vejo no nosso próximo episódio. Beijo no coração de vocês e, inscreve lá, vai embora antes de se inscrever no canal. Tchau, gente, eu fico aqui com a minha convidada, né? Lógico.